E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF of Design. Eu sou o David Art. Vamos trocar uma ideia. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do canal do TIFF. Esse episódio é um monólogo que eu vou começar a chamar agora de TIFF in Off, porque não estou ao vivo no estúdio, estou aqui nos meus aposentos, deixando a minha quinta série aflorar, a minha Disney trazer a voz para você sobre algumas coisas que acontecem na nossa área, beleza? Então eu vou tentar sempre trazer assuntos para você pertinentes, para que a gente possa se divertir um pouco, mas principalmente pensar, né? Porque essa que é a questão, né? Aprender a pensar, porque a gente tá com preguiça de pensar, né? Como tá o título aí para você ver, com as inteligências artificiais a gente tá com preguiça de pensar. Mas antes, se você está vendo e ouvindo no YouTube, o que você tem que fazer? Deixar o like, se inscreva no canal, ative as notificações, você pode ser membro do canal, bem baratinho, me ajudar o podcast a crescer. Se você está ouvindo nas outras plataformas, então me ajuda também. Segue, curte, marca estrelinha, adiciona na playlist, assim você vai me ajudar, tá bom? Aqui no YouTube tem um recurso agora que é valeu, né? Super valeu, em inglês é super thanks, né? E aí você pode mandar uma pergunta pra mim, tá bom? Eu tô vendo aqui de fazer o seguinte, de determinar um valor. Então, a princípio, eu pensei em R$15, então R$15 tem que ter um valor, tá? O YouTube pega mais da metade desse valor. Então, a partir de R$15 você manda uma pergunta pra mim que eu vou abrir um quadro só respondendo perguntas que vierem desse Super Thanks, né? Ou desse Super Valeu, tá bom? Você pode aproveitar aí. Se você também quiser continuar aprendendo comigo, tem os cursos sempre na descrição dos vídeos, os meus cursos, os links que eu de parceiros, links de coisas que eu utilizo. E também esse podcast acontece com o apoio da Hostgator. Você que está precisando de um site portfólio, porque eu sei, se você que quer ter um blog, como eu até citei num outro vídeo anteriormente, recentemente, também pode utilizar o serviço da Hostgator, que está bem baratinho nesse mês do consumidor, né? Que já acabou, na verdade, no mês do consumidor, mas ainda continua a promoção. Tem hospedagens lá a partir de R$10. Muito barato para você ter o seu site no ar. Então acessa aí hostgator.com.br/TIFF, tá? O link aqui na descrição. Aí você insere o cupom TIFF, que você vai ter descontão na hora que você adquirir a sua hospedagem, tá bom? Dependendo do plano que você escolher, o domínio é grátis. Bora falar um pouquinho sobre inteligência artificial nessa volta dos episódios solos, porque eu não estava fazendo, né? Desde o ano passado eu parei de fazer episódios somente falando para você aqui como fosse um bate-papo, como propõe o nome aqui, TIFF Off. Inclusive, eu tava com a ideia de colocar off, assim, uma coisa de uma tela do Internet Explorer 6, sabe? Para ser aqui o cenário e tal, mas aí não deu muito certo. Talvez eu mude. Dê opiniões aí, como pode ser o background do vídeo aqui desse tema, TIFF em off. Então como que pode ser? Eu pensei em coisas mais antigas, assim, tipo Internet Explorer 6, um computador aí com a tela com monitor de tubo, mas sou aberto a sugestões. Coloquei esse cenário se você estiver vendo o vídeo, na verdade esse background assim, porque é o novo background das thumbs, né, dos convidados. Aí eu acabei reaproveitando, mas eu quero fazer alguma coisa mais estilizada aqui pro TIFF em off, ou TIFF off, beleza? Bom, dito isso, dados os avisos, bora voltar falando de um assunto polêmico, né? Que é IA, que é inteligência artificial. Eu já falei isso em outras oportunidades, minha opinião não mudou tanto, mas eu quero trazer outras percepções para você. Porque aconteceu uma polêmica recentemente, que foi com os estúdios Ghibli, né? Eu acho que eu tô falando errado, eu acho que é estúdio Ghibli. Enfim, depois você conta aqui pra mim. Eu acho que é estúdio Ghibli, mas eu tava lendo Ghibli. Esse estúdio, ele é reconhecido pela sua arte, pela sua forma de contar histórias, pela minúcia, pelos detalhes. Ele realmente produz muitos filmes, ótimos filmes. Eu não assisti todos, eu assisti a Aventura de Shinshiro, faz um tempo já.
Então eu vou até rever, porque tem esses filmes na Netflix. E aí, qual que foi a polêmica? Eu tô te contextualizando aqui, né? Caso você não saiba. O ChatGPT, com a OpenAI, lançou uma nova funcionalidade de geração de imagens, né? Então você ia lá no ChatGPT e editava a imagem que você queria. E acabou aparecendo a trend onde você criava a sua imagem, você pedia para o ChatGPT reproduzir a sua imagem com os traços do estúdio Ghibli. E aí começou a polêmica. Eu não sabia dessa polêmica, eu fiz essa trend porque eu queria testar para ver se realmente funcionava e funcionou muito bem. É impressionante, principalmente como ele identifica os elementos de fundo. Eu utilizei uma foto dos 10 anos do Chief of Design, onde eu tava no bar, um bar bem legal aqui em São Paulo, inclusive, chamado Beco, ali no Tatuapé. E nesse bar, restaurante, tem um fundo todo estilizado assim, com aquelas folhas, aqueles papéis meio, eu acho que é lambe-lambe, né? Aqueles meio que remete assim à rua, aqueles anúncios de rua, tal, enfim. E era um fundo complexo. E ele pegou tudo, assim, ele identificou as letras, refez o desenho. Eu falei, caramba. E o desenho, né, claro, ficou muito legal com os meus traços. Os traços do estúdio Ghibli na minha foto. E eu achei muito louco. Fiquei, caramba, que da hora, né? Então eu acho que quem é fã também do estúdio deve ter sentido isso daí, né? Deve ter sentido muito mais, né? Do que eu tive essa percepção, do que essa minha própria percepção. E aí aconteceu que recuperaram uma fala do Miyazaki, que é o criador desse estilo, né, do estúdio Ghibli, reprovando a inteligência artificial. Essa fala é de 2016. Eu pesquisei aqui, pelo contrário, de 2016. Até agora, o estúdio Ghibli não se pronunciou. Mas ele falando que não é arte, utilizar a inteligência artificial não é arte, né, que não tem alma, e por aí vai. E como essa trend estourou, pra você ter ideia, apesar que não é tão parâmetro assim, né, se a gente parar pra pensar, né, mas, enfim, pra você ter ideia, até a Casa Branca fez um desenho do estúdio Ghibli, lá, pegou umas imagens lá, né, do presidente deles e tal, fez. E um monte de gente fez, Eu fiz, por exemplo, né, eu fiquei sabendo da polêmica depois. Eu vi no perfil do Nilson, inclusive, lá no LinkedIn. E surgiram algumas coisas a partir dessa trend. A primeira é a polêmica, por si só, se é plágio ou não. E a segunda, que é a principal, que é o tema desse vídeo, aqui o tema desse podcast, que é o seguinte: se designer vai morrer. Não, você não, calma, peraí. Não, você sim, né? Uma hora você vai morrer. Você não nasceu pra ser planta, né? Não vai nascer pra ser semente. Uma hora você vai morrer. E esse é o grande barato da vida. Mas se a profissão designer vai morrer, eu vi uns anúncios, uns posts da galera já falando isso. Acabou pro designer, morreu pro designer. E é bom a gente entender algumas coisas antes de cair nessas afirmações que, na minha opinião, são equivocadas. Podem até ter algum quê de verdade, a gente não sabe ainda. Mas se aprofundando no tema design, realmente eu acho que não. Antes, deixa eu só falar um pouquinho sobre essa polêmica, se é plágio ou não. Eu não tenho tanta opinião formada sobre. Eu vejo que os ilustradores têm o direito de ficarem chateados, o pessoal que realmente cria artes, o próprio Miyazaki também tem a sua própria opinião. Só que é muito difícil, né, falar sobre isso, porque tem tantos estilos sendo replicados por inteligência artificial, de tantas outras ferramentas, inclusive do próprio estúdio Ghibli. Assim, se não me falha a memória aqui, dá pra fazer em outras ferramentas. Estourou com o ChatGPT, mas dá pra fazer no Leonardo, Pontaí, sei lá, em outras. Então, fica muito difícil falar sobre, porque já está acontecendo há bastante tempo. O que é realmente plágio, né? Porque essas obras
elas são feitas a partir de inteligência artificial e a inteligência artificial é treinada, ou seja, não é a inteligência artificial que está plagiando, né? É quem está treinando essas inteligências artificiais. E quem está treinando é a gente? Quem está treinando é a empresa bilionária aí, é a OpenAI. Então eu vejo que é uma guerra que nós teremos aí para os próximos anos sobre definições de direitos, de usos, de utilização da IA. E assim como a OpenAI, o Estúdio Ghibli também é bilionário e eles vão se entender, tá? No caso do uso indiscriminado da inteligência artificial, eu percebo que é um caminho meio que sem volta. Não tem como parar isso, tá? A gente vai começar a utilizar cada vez mais. A gente já utiliza a inteligência artificial no nosso dia a dia, só que de outras formas há bastante tempo. Agora de uso mais popular, né, através dessas inteligências artificiais generativas. Não tem como voltar, eu não vejo que tem volta, tá? E aí cabe uma discussão sobre essa questão da arte, né, dos ilustradores. Até que ponto a gente pode encarar isso como arte, até que ponto não. Até que ponto eu inseri um prompt lá, eu estou criando uma arte, afinal eu que estou no comando e ele só está replicando. Vale lembrar que a inteligência artificial apenas replica o que já foi criado pela humanidade, por enquanto, né? Por enquanto. Então, tudo vem da gente. E a gente já teve outras discussões também referente à tecnologia ao longo dos anos, né? Ao longo da humanidade, se a gente quiser ampliar. Quando começou a fotografia, os fotógrafos reclamaram. Quando começou a TV, os radialistas reclamaram. Quando começou a internet, o YouTube, a TV reclamou. Enfim, as coisas foram evoluindo, se adaptando e elas convivem hoje em dia, né? Não diria que é harmonia, mas elas convivem entre si. Então é muito cedo para saber realmente o que será o futuro e que se dá para colocar realmente como algo errado fazer esse tipo de coisa com a inteligência artificial. Inclusive o que eu acho errado é colocar a culpa na Dona Maria, que viu a fotinha do Estúdio Ghibli, por exemplo, achou bonito e fez da netinha dela. Ou eu que fiz aqui o meu do Tiff. Acho muito errado isso daí. Porque, na verdade, a gente não tem fim comercial, a gente fez ali porque achou bonito a arte. E na verdade, também acredito que o Estúdio Ghibli ganhou em partes com isso, né? Muita gente conheceu o Miyazaki, o trabalho do Miyazaki, graças a essa trend. Os filmes na Netflix devem ter aumentado os views, a procura pelo estúdio deve ter aumentado. E eu espero que eles tenham um acordo ou que eles entrem com um acordo com o ChatGPT, né? Porque não é possível. Algumas coisas eu não entendo. Uma empresa bilionária, como o ChatGPT, por exemplo, né, a OpenAI, ela faz isso e dane-se, foda-se, assim, um artista, né? Ela não pensa que vai ser considerado plágio isso. É muito surreal, assim. E essa trend vem deles, né? Não tem. Eu acho muito difícil. Alguém, nossa, pensou que vai fazer a arte do Estúdio Ghibli e assim viralizou. Não, vem informação de lá. Eles treinaram a inteligência artificial e lançaram. Então foi de propósito, tá? Então o Estúdio Ghibli tá no direito dele, se ele quiser se pronunciar, ele não se pronunciou ainda, mas tá no direito dele de pedir ressarcimento, porque de certa forma é cópia mesmo, de certa forma é um plágio. Como eu falei, não acredito que seja plágio pra gente, assim, que é a pessoa que se empolgou, o usuário comum, mas pra questão de empresa com empresa, sim, tá? E a discussão se é certo ou errado vai ter que ser revista daqui pra frente, mais pra frente, na verdade, na minha opinião. O que eu vejo, sinceramente, é que as artes geradas por inteligência artificial ainda não são artes. Porque elas não captam certos momentos, elas têm alguns defeitos técnicos, eu não sou ilustrador, mas às vezes dá pra perceber. E que falta emoção, sabe? Falta um pouco de alma, realmente como o próprio Miyazaki comentou. Eu percebo isso em algumas ilustrações, em alguns vídeos, apesar que estão excepcionais, né? Estão cada vez melhores, evoluindo, e eu não duvido que daqui a um tempo possam ser consideradas artes, pelo menos na minha ótica, na minha percepção, e também de outros ilustradores, tá?
e artistas. E a questão que também ficou, e que vale para os ilustradores, né, é sobre essa substituição, né? É sobre a IA substituir o designer, substituir o profissional criativo. Ah, e antes me diz aí, você acha que é plágio ou não? Enfim, eu acho que é plágio, eu acho que é cópia sim, tá? Mas questão de empresa, tá? Não questão do usuário, assim. Apesar de ter uns usuários, pelo amor de Deus, né? Tem gente vendendo isso no Facebook, mano. Brasileiro é foda, neguinho é foda. Pega a imagem do chat GPT e fala, transforme sua foto em desenho. Ué, ele não tá mentindo, né? 50 conto. Já, assim, 2 contas que ele paga, 2 desenhos que ele pega, já paga a conta do chat GPT, né? Plus. Ah, eu esqueci de falar, né? Eles liberaram para o chat GPT gratuito, aí começou a dar um pau lá, todo mundo começou a acessar, até teve umas questões lá de hardware mesmo. Então eles fecharam, trancaram, tá? E agora tá somente pro Plus. E eu até testei algumas coisas depois, e eu não sei se tem a ver com o Estúdio Ghibli, mas o ChatGPT já tava respondendo assim, olha, eu não consigo criar esse estilo, porque vai contra os meus princípios, contra os direitos, tal, etc. Ele escreveu lá. Meus princípios não, né? Você entendeu. E aí ele fala assim, eu posso fazer algo parecido, algo nesse estilo, você quer? Aí você fala que quer e faz. Foi no caso que eu pedi para ele criar uma xilografura nordestina, né? Então eu pedi para ele fazer um conto de cordel, testei e ele identificou isso, tá? Não sei se tem a ver, porque eu fiz depois do desenho do Estúdio Ghibli. Eu não testei novamente o Estúdio Ghibli lá no chat GPT. Mas vamos voltar para o tema, né, principal. Se vai tomar o emprego do designer, tá? E do ilustrador. Bom, do ilustrador, realmente tem algumas coisas que ficaram mais difíceis, né? Porque ilustração é algo mais estático ali, como a gente sabe, é uma arte, mas mesmo assim eu sinto falta de alma, sabe? Falta de essência e falta de técnica, né? Eu sei que estou falando alma, assim, no sentido de que parece muito louco, né? Um objeto, né? Uma imagem vai ter alma. Mas entenda como emoção, que você consegue enxergar uma arte e ver que foi traduzida, foi feita por alguém que realmente estava com sentimento por trás, que tinha uma razão por trás, sabe? Dá pra perceber, pelo menos dá pra perceber. Se você pegar uma arte de IA e uma arte feita por um artista, você percebe alguns nuances técnicos e principalmente esses nuances que são mais subjetivos, tá? Mas dá pra perceber. Então, ficou um pouquinho mais difícil, realmente. Mas eu percebo que a gente vai entrar num processo depois, e isso vale para designers também, de volta para o manual, de volta para a coisa feita por humano. Então a gente está vivendo um momento de muita empolgação, que nem a trend, né? Nossa, foi a trend muito louca, não sei o que, vamos fazer, beleza. E é tudo novo, tudo muito novo. Vai chegar no momento que as pessoas vão querer coisas feitas por pessoas, artesanato, arte na tela, até mesmo fotografia, né? Real, assim, feita em estúdio. As pessoas vão querer isso. Vão querer cada vez mais isso. A gente tá muito empolgado agora, mas eu vejo que vai acontecer. Pode me cobrar, certeza. Depois de um tempo, não sei quanto, né? Depende também da evolução da IA, mas vai acontecer esse caminho de volta, né? Até mesmo como acontece um pouco com rede social. Se você for ver, os jovens, eles não gostam tanto de publicar em rede social. Eles não têm feed com muitas fotos. Você pode ver que a maioria que tem feed com muita foto é milênio, né? Porque a geração Z nasceu com essa exposição e ela não quer essa exposição para ela. É muito louco, né? Então, é um movimento anti-tecnologia, um movimento anti-A, que vai ter em algum momento. Não vai ser o fim da IA, porque a IA é o futuro. Então a gente vai utilizar a IA no nosso dia a dia, vai utilizar a IA para o banco, vai utilizar a IA para, sei lá, para manobrar carro, para navegar, para realizar obras, enfim, vai continuar. Só que nessa questão da arte, e a gente pode estender um pouco pro design, eu imagino que vai acontecer isso, que vai acontecer um movimento, como a gente já viu em outros tantos movimentos artísticos, né? Sempre
essa rebeldia à tecnologia, né? Porque a gente tá vivendo um momento que vai ficar tudo igual, tudo pasteurizado, tudo homogêneo, né? E aí como que vai ser? A gente gosta de coisas diferentes, né? A gente precisa de diferenças, né? Qual que vai ser a nossa diferença como trabalho se todo mundo tá fazendo igual? Se todo mundo tá fazendo a tirinha, o mesmo desenho lá do chat GPT, né? Então, eu vejo que nessa busca por diferenciação, e vai acontecer, nós vamos caminhar meio que de volta para o passado, buscando por mais arte realmente feita por humanos, né? E não replicados por inteligência artificial. E aí, trazendo para o designer, eu percebo que não vai acontecer isso que o pessoal está falando, que vai morrer, etc. Agora, o que vai acontecer realmente é aquele designer que fica somente na parte superficial, na parte operacional, perdeu o emprego. Então, não quer dizer que esse cara vai deixar de existir. Porque vai ter alguém que vai ter que fazer o prompt, vai ter alguém para julgar, vai ter alguém para editar alguma coisa depois da IA. Porém, vai diminuir muito realmente as oportunidades de emprego. Por exemplo, arte de rede social. Para mim é um fato. Quando já está acontecendo, né? Mas quanto mais forte for a IA, menos arte de rede social a galera vai ter demanda para fazer. A gente já vem numa demanda de vídeo, né? Uma demanda por vídeo pra caramba. As redes sociais querem tacar vídeo na gente a qualquer custo. E somado a isso a inteligência artificial, vai ficar difícil. Então, designers gráficos que ficam somente nessa parte operacional, designers gráficos que trabalham com públicos que não têm entendimento de design, que não quer essa diferenciação. Se você trabalha numa empresa que não quer essa diferenciação, se você trabalha numa empresa que não tem cultura de design, não tem cultura de experiência do usuário, se você lida com clientes que estão ali vendendo o almoço para pagar a janta, ou vendendo a janta para pagar o almoço, não vai realmente ter condições de você trabalhar. Porque o cara pega a inteligência artificial e faz. Ele vai colocar ali um prompt porque ele não precisa também, né? Talvez ele não precise daquilo. O negócio dele é pequeno, ele só precisa criar um cardápio ali e falar, ó, coxinha R$10. Pra que ele vai contratar um designer e pagar, sei lá, R$200? Sendo que ele pega um free pick da vida aí, ó, tô falando free pick ainda, né? Free pick da vida e cria lá, não, Canva, por exemplo, Canva. Pega o Canva, falei de Canva até tossi aqui. Pega o Canva e pede pra IA construir. Então, é questão de mercado, é questão de empresa, é questão de diferenciação. Então, tem empresas que vão precisar, tem empresas que não vão precisar. Isso a gente falando da camada mais superficial do design, né? Aquela parte onde o usuário tem contato. Então, interface também, tá? Interface eu vejo também que vai acabar sofrendo um pouquinho com isso. Talvez menos, porque interface demanda de interação, e aí há uma complexidade que a gente tem que raciocinar sobre, mas mesmo assim, ainda também teremos essa questão. Se a empresa não quer uma diferenciação, se a empresa não precisa disso, se a empresa não tem uma cultura voltada a design, se a empresa não dá importância a design, ou experiência do usuário, ela vai fazer com IA e pronto. Tá? E isso é meio que inevitável. É inevitável. Então, a questão que a gente tem que pensar é o que a gente está entregando. O que a gente está entregando pode ser substituível de maneira razoável pelo IA? Se for, vai ser. É isso. Inclusive, não é só pra gente. Desenvolvedor também tá ferrado. Desenvolvedor, tem muito desenvolvedor que hoje em dia é de chat GPT, né? Pega o código lá e copia. Mas tem muito desenvolvedor que vai rodar. Talvez desenvolvedor rodem mais que nós. Porque se a gente parar pra pensar, IA é um robô. Robô é lógico. E o design tem o subjetivo, né? O design tem o trato com o humano, que é muito difícil para IA, pelo menos por agora, espero que continue assim, definir e trabalhar com isso, né? Tem uma frase que eu gosto que diz que o design é o equilíbrio entre a arte e a tecnologia, né? Ou não, melhor, entre a arte e a ciência, né?
E é um pouco disso. A gente trabalha com a subjetividade, a gente trabalha com o perfil psicológico das pessoas, com as experiências. E como que você vai tratar de algo sendo que você não sabe o que é? Até tem uma discussão, né? O pessoal vive falando assim, como que você vai confiar numa nutricionista que é gordinha? Como você vai confiar num personal que não tem shape? E é compreensível, né? Porque você tem que vivenciar algumas coisas, realmente. Você tem que ser a prova daquilo que você é. Não que você precise ser perfeito, mas você precisa pelo menos passar pelo processo mínimo antes de você tentar ensinar para os outros ou receitar para os outros, né? Pelo menos nesse tipo de questão, né? Então, como que a IA vai pensar na experiência, sendo que ela não tem essa experiência, ela não sente na pele? Fica difícil, né? Como que você vai interpretar algumas coisas somente com IA? E o design tem essa vantagem, porque o design tem esse lado subjetivo. Olha só, talvez esse lado mais difícil de tangibilizar, que a gente tanto às vezes coloca de lado, né? Estética não é importante, apesar que estética não é tão subjetiva assim, né? Já tenho até palestra e aula sobre isso. Estou estudando mais, inclusive. Design tem que mostrar estratégia, design tem que ser dados, etc, né? Talvez, o lado subjetivo da coisa é que vai nos salvar. E como eu já disse aqui no início, eu percebo que é algo que não tem como evitar a IA para todas as profissões. Então, talvez tô chutando aqui, tá? Viajar nas ideias. Talvez o instrumentista vai parar, vai perder alguma coisa, não sei. Talvez um médico. O médico já opera com um robô, né? Mas sei lá, talvez tenha um robô que consiga operar sozinho, sem precisar com autonomia. Outras profissões, não sei se a arquitetura tá assim. Mas é inevitável, a IA chega, a tecnologia em geral chega e não tem como evitar. Então, o que nós temos que fazer, e é uma coisa que nós, designers, sabemos bastante, porque ao longo da história a gente vem se adaptando. O designer é um ser cambiante, né? Ele precisa ser. E se a gente pegar a história recente, eu já fui webmaster, web designer. Eu nem sei o que eu coloco mais no LinkedIn, product designer, inventaram PX aí. Você quer que eu fale sobre PX? Apesar que já passou um pouco, né? Mas teve esse tema aí, PX, né? Designer agora é PX, é Product Experience, não é mais designer. Lá que a Duolingo pensou em modificar lá o nome da área de UX deles. Então, a gente vai se adaptar. A gente vai se adaptar e vai realmente limar algumas pessoas que estão nessa parte mais operacional, nessa parte mais rasa, nessa parte que a IA consegue substituir. É fato. Agora, o que a gente tem que fazer? Entender essas tecnologias, saber utilizá-las, porque vai ser um recurso que também vai ser um requisito dentro dos currículos a partir de algum tempo, aí vai ser fato assim. Tipo, sabe o Excel? Sei lá, daqui a pouco vai ser. Sabe fazer um prompt tipo ChatGPT? Aquela questão que eu brinquei no meu podcast especial, não sei se você viu, mas tem um episódio aí no podcast especial, de final de ano, que o Rodrigo Lenz perguntou pra mim qual vai ser a profissão do futuro, tal. Eu falei, prompt designer. Outro dia me mandaram aqui um artigo sobre isso, então não duvido também que tenha um prompt designer. E a gente precisa, então, saber escrever, vai precisar saber designar, né, para a inteligência artificial que a gente quer. A gente não pode ficar avesso a isso, ainda mais design, né, que tem uma ligação com tecnologia intrínseca, na minha opinião. O que a gente tem que tomar cuidado é no nosso nível como profissional, né, tentar sempre se aprofundar mais, tentar entregar o que IA não poderia entregar e se preocupar com as experiências, as relações humanas com os objetos, com as interfaces, estudar cada vez mais. É isso. E como eu disse, procurar empresas para trabalhar, empresas que precisam, que necessitam dessa diferenciação, porque vai ser tudo igual. Já está tudo igual hoje em dia, vai ser mais igual ainda no futuro. E empresas que têm no core, têm no núcleo essa questão
de serem diferentes, de buscarem por um primor na sua oferta de experiência, no primor visual, no primor da sua interface, realmente não vão ficar somente à mercê da IA. Pode diminuir, mesmo empresas assim, tende a diminuir vagas de design? Tende. Mas também tem muitas empresas que hoje em dia não precisam de tantos designers como elas têm hoje. Tem empresa que tem, sei lá, 500 mil... Não, 500 mil não. Desculpe. Tem 500 ou 1000 designers para um produto? Precisa realmente? Talvez não precise. Então, realmente, talvez seja mais inteligente utilizar IA. Enfim, é uma discussão muito grande. A gente só tá no começo, a gente não sabe de nada. Tem muita discussão de legislação, de ética, de moral, de futuro, né? de natureza, né? de recursos. Como que a gente vai fazer? É muito complexo. Eu não tenho realmente capacidade para falar sobre. Nem me colocar na opinião, no lugar dos ilustradores, porque eu não sou um artista. Não tenho condição, não estudei para falar sobre essas questões macro e importantes sobre o futuro da IA. O que eu sei é que nós designers vamos precisar continuar estudando, se adaptando e entendendo o ser humano. Isso é fato. E também o que eu vejo como fato, que não vai mudar, pelo menos de maneira muito abrupta, né? Muito rápida pra gente. Apesar da tecnologia evoluir muito, né? Eu vi um vídeo recentemente de IA de 2016 e agora de 2020, nem é 2016. Fazendo um, tipo, eu acho que era uma obra de Davi, não sei se era Michelangelo, não sei, não lembro. Mas era uma estátua dançando, tipo dançando um freestyle. E aí fizeram nesse ano, sei lá, 2020, e fizeram agora 2025. Mudou muito, tipo, evoluiu muito as coisas. No mesmo vídeo, assim, pedindo pra fazer a mesma coisa. Então a tecnologia vem passando babão, vem ligando a seta pra esquerda e passando todo mundo, tá? Pode ser mais rápido, pode, mas pelo menos eu imagino, assim, que na próxima década, por exemplo, ainda a gente vai trabalhar com design um pouco parecido com o que a gente tá agora, né? Com mais IA, mas ainda fazendo as coisas que a gente tá fazendo. Ora, é futurologia, né? Eu não sou o Walter Mercado, não sou mãe de Ná, então eu tô chutando aqui, espero que esteja certo. Apesar que eu chutei um monte de coisa, acertei. Eu chutei do Figma com a Adobe, eu acertei que ela ia comprar. Eu só errei que ela não comprou, né? Se ferrou, aí a Adobe se ferrou, foi querer comprar lá, não deu certo. Eu tô meio que acertei do prompt design, eu acertei algumas coisas, hein? Só falta acertar na loteria. Que aí eu vou ficar rico, aí eu vou fazer vídeo de design. Da onde que eu faria? De Cancún? Não, Cancún é muito básico, né? Fala um lugar aí, Ilhas Bora Bora. Eu ia para as Ilhas Bora Bora fazer vídeo pra você de design de sunga, tomando água de coco, bem gostosinho no canudinho aí pra você, sabe? Com aquelas coisinhas assim meio Havaí. Só ia ser isso, tá bom? Enfim, mas eu não vou. Vai ser difícil eu ganhar na loteria, nem jogo. O que é loteria mesmo é o futuro que nós teremos com IA. A gente não sabe ainda. São as minhas perspectivas sobre esse tema. O que você achou? O que você acha? Me diz aí pra mim, tá? Manda aqui nos comentários. Você pode comentar no Spotify também, não sei se você sabe, mas você também pode deixar o seu comentário no Spotify. Se você tá vendo no YouTube, deixa aí o seu like, a sua inscrição, deixa o seu comentário. O TIFF em off também deixa uma sugestão pra mim de como pode ser a imagem de fundo do TIFF em off, né? Porque tô pensando aqui, como que pode ser uma imagem legal aqui pra eu deixar de fundo. Mas por enquanto é isso, eu vou voltar com novos episódios, somente eu conversando contigo assim, de cara limpa e com poucas edições, beleza? Então o Pitacos do TIFF acontece, eu até esqueci de avisar no início, ó, presta atenção. O Pitacos do TIFF acontece nas quartas-feiras a partir das 8 da noite no YouTube, tá? Esse episódio em especial talvez vai mais tarde pro ar.
devido a alguns probleminhas. Mas no geral é a partir das 8 horas da noite lá no YouTube. Estarei eu aqui conversando contigo, de frente pro Tiff, né? Aqui, talvez pode ser melhor, né? De frente pro Tiff, o que você acha? Eu ainda tô decidindo o nome do quadro aqui, eu tô na dúvida. Ou com convidados, que aí sim eles trazem inteligência, sabedoria e agregam para que você evolua e aprenda mais, além da minha própria quinta série aqui, beleza? Então, Pitacos do Tiff acontece às quartas-feiras, às 8 da noite, anota aí. Me segue no Instagram, segue no TikTok, no LinkedIn. Tem as outras redes sociais onde nós estamos, as redes dos podcasts, Amazon, Apple, Spotify, Deezer. E tem um blog também pra você acompanhar lá depois, segue, tá? tiffofdesign.com.br. Estuda aí, galucha, sempre. O Pitacos do Tiff fica por aqui. Até o próximo episódio. Valeu. Vamos ver o que vai ser. Até mais, valeu.